Olá! Hoje vamos apresentar o seminário referente à produção de fertilizantes. Esse seminário será apresentado por mim, Isabela Dzigante, pela Luana Shimabukuro e pelo Rodrigo Baraldi. Um dos fatores essenciais para o alcance de maiores produtividades agrícolas é a qualidade do solo. Entretanto, alguns desses elementos essenciais para o crescimento e para a manutenção da vegetação podem ser retirados durante uma colheita. Desse modo, a reposição desses elementos é necessária, tanto para a nutrição adequada das plantas, quanto para a elevação do potencial produtivo. Nesse contexto, a busca por substâncias a serem aplicadas no solo se torna necessária, o que abre espaço para os fertilizantes. É importante que os fertilizantes sejam compatíveis às necessidades de cada espécie vegetal e que sua aplicação seja viável técnica e economicamente. Sem a aplicação desse insumo, é possível que as plantas se tornem mais fracas e vulneráveis a doenças, o que interfere de forma negativa na produtividade das apanhas. Os fertilizantes são, portanto, insumos agrícolas de natureza natural ou sintética, orgânica ou inorgânica. Eles têm como objetivo de fornecer os nutrientes imprescindíveis para um bom crescimento e para o desenvolvimento da planta. Assim, eles têm a função de compensar os elementos que acabam defasados após uma sequência de colheitas consecutivas, ou ainda em virtude dos processos como a laterização e a lixiviação do solo. Os elementos bioquímicos necessários para o desenvolvimento da planta podem ser classificados em dois grupos, os macros e micronutrientes. O carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre podem ser citados dentre os macronutrientes. Já para os micronutrientes, pode-se falar em boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, sódio, silício, entre outros. Todos os elementos citados anteriormente são necessários em maior ou menor quantidade para a homeostase, metabolismo e crescimento dos vegetais. Entretanto, 3 desses elementos principais se destacam, sendo eles o nitrogênio, o fósforo e o potássio, chamado conjunto NPK. Estes são os chamados macronutrientes elementares, isto é, constituem-se enquanto os principais nutrientes para as plantas. Nesse sentido, podemos prever que o nitrogênio compõe as proteínas e fomenta o crescimento vegetal, atuando diretamente na fotossíntese. E ele é também o responsável pela clássica coloração verde escura das folhas. Já o fósforo age na floração, frutificação, crescimento e desenvolvimento da planta. Ele é vital para a construção celular, sendo esta parte da membrana fosfolipídica e dos nucleotídeos do DNA. Por fim, o potássio impacta o equilíbrio osmótico e está relacionado também ao crescimento vegetal e à fotossíntese. De tão importante que são para as plantas, esses nutrientes citados quantificam em termos físicos os fertilizantes, para a partir da proporção dos nutrientes da composição do insumo. Como, por exemplo, um fertilizante 0,14,8, por exemplo, tem 4 partes de nitrogênio para 14 partes de fósforo e 8 partes de potássio. O Brasil é uma potência agrícola, sendo o agronegócio responsável por aproximadamente metade das exportações brasileiras. Estas vêm aumentando continuamente desde 1994, e estudos prevêem que a produção deve continuar a crescer. Atualmente, o Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o 4º país do mundo, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. A velocidade de crescimento da demanda brasileira tem superado o crescimento da oferta nacional, e seu atendimento tem ocorrido via aumento das importações. O país deixou de ser exportador de fertilizantes para ser grande importador entre 1992 e o ano de 2020. Mais de 80% dos fertilizantes consumidos no Brasil são de origem estrangeira, a despeito da existência de grandes reservas de matérias-primas necessárias à produção de fertilizantes em seu território. A crescente necessidade de aumento da produção de alimentos no mundo reclama o aumento do consumo de fertilizantes, criando maiores incentivos para a produção desse insumo agrícola em larga escala global. A despeito da autossuficiência na produção nacional de fertilizantes não ser objeto de possível ação coordenada por parte do Estado, não há dúvida de que o estabelecimento de estratégias de redução da dependência brasileira em importação é imprescindível. Bom, agora a gente vai falar sobre o processo de produção de fertilizantes.
A figura ela apresenta um esquema simplificado do processo de produção dos fertilizantes minerais, exibindo desde a matéria-prima, produtos intermediários, até a formulação NPK que será entregue ao consumidor. Esses três elementos são combinados em diferentes proporções para diversas formulações de fertilizante final, de acordo com as necessidades de aplicação no solo. A base para a produção se inicia na extração mineral, recolhendo matérias-primas básicas à produção, como gás natural, derivados e resíduos de petróleo, como nafta, pirita, além de rochas fosfáticas e potássicas. Depois do devido tratamento, as matérias-primas dão origem aos produtos intermediários, que irão se tornar fertilizantes ao final. São eles o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, a amônia anidra, e fertilizantes simples, como o superfosfato simples, o superfosfato triplo, o fosfato de monoamônio e o fosfato de diamônio. Nesse contexto, os fosfatados nitrogenados e potássicos se destacam dentre os fertilizantes minerais. Atualmente, os maiores complexos industriais brasileiros são direcionados para a geração de fosfatados e nitrogenados. Sendo um recurso mineral com perspectiva de exaustão de jazida, o fósforo é encontrado na natureza na forma de fosfatos em rocha de forma bem distribuída pelo mundo. Essas rochas são formadas pela sedimentação, geralmente derivada de vida animal ou ígneas, decorrente da atividade de vulcões. Quanto à produção de fosfato para a indústria de fertilizante, aqui na tabela podemos observar a produção mundial. Grande parte dos fertilizantes fosfatados tem como matéria-prima o enxofre e a rocha fosfática. Esta é extraída pela mineração e tratada com ácido sulfúrico de modo a formar o fertilizante desejado. Na figura representa, de forma simplificada, a rota de produção dos fertilizantes fosfatados. A base para todos os fertilizantes nitrogenados é a amônia anidra, que é um gás obtido pela reação do gás de síntese. O gás de síntese é uma mistura de nitrogênio proveniente do ar e hidrogênio proveniente do gás natural, da nafta ou de derivados do petróleo em uma reação 1:3. Atualmente, o mais utilizado é o gás natural. Aqui na tabela é apresentada a produção mundial de amônia. O maior produtor é atualmente a China, com 46 megatoneladas por ano. O Brasil ele não chega a aparecer no ranking devido a sua produção ser muito baixa, inferior a 1 megatonelada. A rota de produção dos fertilizantes nitrogenados é demonstrada na figura 3. Convém ressaltar que ela participa da produção de alguns fertilizantes fosfatados. O potássio pode ser encontrado em minerais como a silvita, a silvinita, a carnalita e a ligbeinita. Como os minerais já são encontrados em alto teor de potássio, sua produção se torna de custo inferior quando comparado a outros tratamentos minerais. A agricultura usualmente utiliza o cloreto de potássio como forma de fertilizante. Por serem rochas de elevada porcentagem, o beneficiamento do minério não requer processo de tratamento com calor ou ácidos fortes. Bom, agora a gente vai falar sobre o processo produtivo. No Brasil, atualmente, os seus maiores complexos industriais para produção de fertilizantes são voltados para a produção de fosfatados e nitrogenados. O ciclo produtivo para fertilizantes minerais, em geral, está apresentado aqui na figura. Podemos ver, através desse fluxograma, que o processo produtivo se inicia através da indústria extrativa mineral. Após ela passa para a indústria de fabricação de produtos químicos inorgânicos, posteriormente a indústria de fabricação de fertilizantes simples e, por último, a indústria de fabricação de fertilizantes mistos e granulados. Agora que já entendemos como se dá a produção dos fertilizantes minerais, é interessante entender também seus impactos sobre o meio ambiente. De fato, apesar de serem muito importantes para o desenvolvimento da agricultura, os fertilizantes são responsáveis por danos ecológicos ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Além dos problemas advindos da extração mineral, como o possível desmatamento de grandes áreas e a geração de riscos à biodiversidade local, pode-se ressaltar a produção de resíduos sólidos e efluentes líquidos e gasosos no processo de fabricação dos fertilizantes. O processamento das rochas para a obtenção de nutrientes, por exemplo, acarreta a formação de rejeitos sólidos, usualmente mantidos em barragens,
de tal forma que possibilita o ocasionamento de uma contaminação do solo, do ar e de corpos d'água, em especial no que se diz respeito a lençóis freáticos. O uso de produtos químicos e ácidos também faz com que se verifique a produção de resíduos indesejados, dentre eles flúor, material particulado, óxidos de enxofre, nitrogênio e vapores de natureza ácida. Além disso, os efluentes líquidos como ácidos e amoniacais, alcalinos, podem provocar a eutrofização de rios e lagos, caso sejam destinados incorretamente, devido ao teor de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e potássio. Assim, a fim de garantir um descarte adequado para os resíduos, planos personalizados para processos de tratamento que verificam a melhor maneira de tratar cada um deles se tornam necessários. Nesse sentido, os impactos da produção de fertilizantes ao meio ambiente podem ser intensos. Por esse motivo, existem inúmeras leis ambientais que regulamentam diversos aspectos da produção. Em suma, colocar as questões ambientais em primeiro plano dentro das indústrias brasileiras de fertilizantes é fundamental. Ao se mapear e otimizar constantemente cada etapa do processo, possibilita-se uma melhor adequação aos limites sustentáveis.